Em 1967, os Beatles lançavam o álbum Sgt. Pepper's, que revolucionou completamente o mercado fonográfico. A ideia de um álbum conceitual de rock, com músicas se misturando, apresentando algum tipo de narrativa, foi muito inovadora para a época. Mas pouco antes do lançamento desse álbum, especulou-se que a música Lucy in the Sky with Diamonds supostamente faria apologia ao consumo de uma das mais potentes substâncias alucinógenas conhecidas, o LSD. Na época, John Lennon negou essa ideia, dizendo que a música foi inspirada por um desenho feito pelo seu filho Julian e que representaria uma colega da creche. Mas não eram apenas as iniciais que levaram as pessoas a pensar na relação da música com o LSD. Quem ouve a música e entende a letra consegue perceber uma atmosfera psicodélica, o que reforçava a hipótese de fazer referência à droga alucinógena. Mais uma vez, o Beatle disse que não tinha nada a ver com LSD, já que a sensação de fantasia que a música proporciona teria vindo do livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Mas o que há na droga LSD que faz com que as pessoas relacionem ela imediatamente a viagens psicodélicas? LSD vicia? É o que vamos descobrir no episódio de hoje. LSD são as iniciais em alemão para dietilamida do ácido lisérgico, uma substância que se assemelha a um composto produzido pelo fungo Clavíceps purpurea. A descoberta dessa droga data de 1938, quando o químico Albert Hofmann, trabalhando para a indústria farmacêutica, a sintetizou durante pesquisas para desenvolver novos medicamentos. 5 anos depois, ele absorveu o LSD acidentalmente, o que o levou a ter alucinações e delírios. Depois de anos de pesquisas de outros cientistas, a substância se popularizou, a ponto de se tornar uma das drogas sintéticas mais consumidas do mundo. Nesse meio tempo, ela passou do seu status de investigação medicinal para a droga recreativa ilegal, devido principalmente a seus efeitos psicoativos. Atualmente, ela ainda continua sendo utilizada de forma recreativa ou em pesquisas. Seu consumo é feito por via oral, seja na sua forma líquida ou cristalizada. E essa é uma droga tão potente que poucos microgramas podem gerar seus famosos efeitos psicodélicos. E essas reações podem durar de 3 a 12 horas. A melhor forma de compreender o potencial alucinógeno do LSD é analisando sua função no nosso cérebro. Se você viu o 14º vídeo da nossa série, na qual falamos sobre cogumelos mágicos, talvez você perceba algumas semelhanças. O LSD se liga principalmente a receptores de serotonina espalhados por todo o cérebro, sobretudo nos receptores chamados 5-HT2A. Pelo fato dessa ação afetar áreas importantes relacionadas à percepção, ao senso de si, pessoas que consomem a droga acabam sentindo os famosos efeitos psicodélicos. Por exemplo, a parte mais externa do cérebro é chamada de córtex, e ela é dividida em áreas menores, cada uma relacionada a uma função. As duas áreas do córtex em que o LSD atua com mais potência é no córtex cingulado posterior e no córtex temporal, duas regiões relacionadas ao estado de consciência e que são afetadas com o uso de vários psicodélicos. Inclusive, já falamos do córtex cingulado posterior nos vídeos sobre ayahuasca e sobre cogumelos mágicos. E pontuamos que essa é uma área que faz parte da chamada rede de modo padrão do cérebro e que é muito relacionada com a memória autobiográfica, com a introspecção e com o sentimento de espiritualidade, o que explicaria parte da viagem interna que o LSD proporciona. Outra região do cérebro que vale destacar é o tálamo, que fica abaixo da camada do córtex. Uma das funções do tálamo é filtrar as informações que chegam de fora para que não haja uma sobrecarga no cérebro. O LSD diminui a atividade no tálamo, o que faz com que essa região não selecione que chegará a outras regiões do córtex, trazendo para a nossa consciência até coisas irrelevantes e que passariam despercebidas. Para entender melhor, imagine uma situação em que você está procurando um amigo em meio a uma multidão. Naturalmente, você não vai ficar focando em cada pessoa para verificar se é seu amigo ou não. Em vez disso, você mantém na sua mente alguma característica dele, como ter cabelos pretos, estar usando uma blusa estampada, estar de boné, para focar especificamente nessas coisas. Trazendo para a ação do LSD,
Quando o tálamo não filtra as informações que estão chegando, é como se seu cérebro dissesse que qualquer um que você encontrasse na sua frente pode ser o amigo que você está procurando. E se isso fosse verdade, você teria que dar uma boa olhada em cada pessoa para saber se ela é seu amigo ou se não é seu amigo. Nós sabemos que não é assim que acontece justamente porque conseguimos filtrar essas informações. É essa ação do LSD que faz com que a percepção fique tão acentuada quando alguém o consome. Um estudo encontrou que quem fez uso dessa substância tendia a recrutar mais áreas para processar estímulos visuais do que se deveria esperar, incluindo áreas relacionadas a outros estímulos sensoriais ou mesmo aquelas associadas a processamento de emoções. Isso fazia com que as imagens ficassem distorcidas, mais intensas e com mais informações, como um padrão de alucinação ou de sinestesia, que seria a mistura entre sentidos. Aliás, inclusive as regiões visuais eram ativadas, mesmo no caso em que os usuários estavam de olhos fechados. É claro que esses efeitos vão variar de pessoa para pessoa, como já comentamos aqui para outras drogas. Estarão influenciando a experiência do usuário, tanto a sua fisiologia, como seu estado emocional, a dose consumida, até mesmo as expectativas que ele vai ter antes de consumir a droga. Tudo isso vai interferir nessa experiência subjetiva. E como grande parte das substâncias psicoativas, o corpo humano também pode desenvolver tolerância a substâncias como o LSD, devido à exposição frequente. Como muitos psicodélicos, o ácido vai perder seu efeito rapidamente se tomado repetidamente por um curto período de tempo. A tolerância ao LSD se aplica aos efeitos psicológicos e também a alguns somáticos, físicos do ácido. Embora o LSD seja bem conhecido por induzir alucinações visuais, auditivas, táteis e até olfativas, ele também pode causar alguns efeitos físicos, como pupilas dilatadas, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial e até mesmo espasmos. E apesar desses efeitos alucinógenos, essa não é uma droga com potencial viciante evidente, como outras que já falamos nessa série. Lá no primeiro episódio, comentamos que para configurar um vício em substâncias, precisamos de 3 componentes: o abuso, a dependência e a fissura. E por enquanto, não se há registros de pessoas dependentes do LSD ou um estado de fissura devido à abstinência. Claro que pode surgir abuso pela pessoa que, após se tornar tolerante, decide ingerir mais da droga para obter os mesmos efeitos psicoativos. Mas aquela cena clássica do adicto com fissura devido à abstinência realmente não parece existir no LSD. Contudo, nos estudos com LSD, há um fator que dificulta muito. Normalmente são feitas apenas pesquisas com usuários de longo prazo. Então não sabemos se esses mesmos efeitos ocorrem em pessoas que estão tomando a droga pela primeira vez. Talvez você esteja pensando, mas não poderíamos simplesmente recrutar participantes para usar a droga pela primeira vez, observá-los numa máquina de imagiamento cerebral? O problema é que isso tem implicações éticas sérias, já que se trata de uma droga psicodélica ilegal em vários países, inclusive no Brasil. Além disso, submeter pessoas a esse experimento também poderia induzir nelas as famosas bad trips, com ansiedade, paranoia, delírio. Isso não seria desejável. Mas vale destacar que são grandes os interesses em experimentos com esse e com outros psicodélicos. Não apenas para entender como que eles atuam no cérebro, mas também para investigar possíveis potenciais terapêuticos para tratamento de condições como depressão, ansiedade e outros transtornos. Já comentamos sobre potenciais semelhantes da psilocibina, a substância encontrada nos cogumelos mágicos. Assim como foi dito lá no episódio 14 dessa série, as pesquisas sobre esse tema realmente parecem muito promissoras, mas estão só começando. Aliás, é importante lembrar que o tratamento com qualquer droga psicoativa deve ser feito por médico psiquiatra e com base em evidências científicas. Então, analisando o que vimos até aqui sobre os efeitos do LSD, não é difícil supor o porquê da música Lucy in the Sky with Diamonds ter sido relacionada ao seu consumo. Além de incentivar a imaginação de viagens, as descrições visuais são muito vívidas e cheias de cores, de formas, o que é muito presente nos casos do consumo da droga. Mas, independentemente de essa relação ter sido proposital ou não, vale destacar que, para a criatividade se abrir, para a memória autobiográfica crescer, para a percepção ficar mais aflorada, as drogas psicoativas não são o único caminho.
Aliás, John Lennon, Lewis Carroll são apenas 2 exemplos de artistas que podem causar isso por meio de palavras e sons para aqueles que consomem suas obras. E aí, já conhecia sobre o LSD? Tem algum interesse sobre outra substância psicoativa que você gostaria que fosse abordada aqui no canal? Deixe a sua sugestão nos comentários. Tem alguma informação extra sobre o LSD que você acha que ficou de fora? Escreve aí e até a próxima!